Senhor. Pai, cura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Pai. Oramos, ó Deus, crendo no poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar, obrigada. Agora vamos para a palavra, amém, com o irmão Sorriso. Bênção do Senhor. Amém. Vou orar pelo Sorriso. Pai, muito obrigada pela vida do Sorriso, que é uma bênção, que é um servo do Senhor. Obrigado pela disponibilidade dele, pela disposição, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use com graça, que o Senhor ilumine a mente dele, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Fale, Senhor, nos corrija, nos repreenda. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, nos consola, Pai. Usa o Teu servo, abençoe a sua família, abençoe os seus sonhos, os seus desejos, ó Pai. Que o Senhor venha realizar conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor por mais uma noite que o Senhor nos concede de juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor, meditarmos naquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? E eu desde já vos convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versos 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, leremos dos versos 1 ao 20. Esses que forem achando, colocando de pé. Amém. Marcos, capítulo 4, versos 1 ao 20. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu semeador a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto por não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso.
os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Podeis sentar. Já foi orado. Creio que todos nós já tenham escutado uma ou outra vez alguma mensagem acerca desta parábola. Me recordo que a primeira vez que eu li essa parábola foi muito antes de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Foi na sala de aula, uma professora de português, ela escreveu e nos colocou para escrever essa parábola. Mas no tempo em que eu li, em que eu escrevi essa parábola, por orientação da professora, assim como os discípulos, assim como aqueles que estavam próximos do Senhor Jesus, eu não conseguia compreender. E o Senhor Jesus, ele deixa claro o motivo. Ele declara que para muitos, ele ministrava por meio de parábolas justamente para que eles não compreendessem a mensagem. Se retornarmos um pouco antes, nós vamos poder observar um pouco da severa perseguição que os judeus, aqueles que eram descritos como povo de Deus, povo escolhidos por Deus, o quanto eles perseguiram o Senhor Jesus. Eles fecharam as portas do templo para o mestre. Mas o mestre abriu as portas para o povo, para que eles se dessem a ouvir e compreender a palavra do Senhor. Os religiosos da época fecharam o templo para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele demonstra que não há barreiras, não há nada que impeça a ministração, a semeadura da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele anuncia o significado para os seus discípulos, para aqueles 12 que estavam ao seu redor. Ele ministra, ele orienta a respeito desta parábola a partir do verso 10 para os seus discípulos, para aqueles que são mais chegados, aqueles que ele estava discipulando, aqueles que ele estava orientando e ensinando acerca das coisas do reino de Deus. E nesta noite eu gostaria de trazer um pouco acerca daquilo que o Senhor quis trazer quando ele ministrou esta parábola. Ele vai falar a respeito dos corações do homem. Ele vai falar a respeito do coração humano, sobre o coração daquele que ouve a palavra de Deus. E em primeiro lugar, no verso 4, nos fala do coração impuro, é como um solo batido. E que a boa semente do evangelho não consegue penetrar. E trazendo para o nosso contexto, nos faz pensar de quantas e quantas vezes saímos, seja de porta em porta, seja em meio à feira, seja dentre tantos e tantos lugares.
Tantas e tantas vezes anunciamos, falamos a respeito das boas novas, da salvação, mas como costumamos dizer, é como quem a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Pessoas escutam, mas não dão ouvidos à mensagem. Esse ouvinte, esse que está com o coração endurecido, é um homem indiferente, que a rotina da vida insensibilizou o seu coração. Essa pessoa conforma-se com o seu dia a dia, com a sua vida, no seu trabalho. Está conformada com aquilo que tem, com aquilo que é. Muitos acreditam ser bons o suficiente para não precisar do Senhor Jesus, para não precisar do sacrifício de Cristo Jesus. Um coração duro ouve, mas falta-lhe compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, ele escuta a mensagem, mas não dá atenção. Ele não dá ouvidos à palavra do Senhor. É este o primeiro solo que o Senhor Jesus menciona. Aquele que a semente do Evangelho é pisada pelos homens, como vai nos relatar o Evangelho de Lucas. Aqueles que abrem os seus corações para todo tipo de influência, tipo de pessoa. Essas são as pessoas que estão com o coração endurecido. Elas estão prontas para caminhar para qualquer direção, pois assim como o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, elas estão vivendo em um mundo sem esperança e sem Deus. São esses que o Senhor Jesus menciona em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele menciona aqueles que são superficiais, aqueles que vão pelo impulso, aqueles que tomam a decisão, eles declaram, eles chegam a se posicionar aparentemente, mas tudo levado, muito provável pela emoção, ou como muitos chamariam de Maria vai com as outras. Aqueles que vão pela empolgação, pelo modismo, aqueles que são comparados a fogo de palha, aqueles que declaram servir ao Senhor, mas sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. A decisão que eles tomam pelo Senhor Jesus é tão somente, talvez pela insistência do pregador, talvez pelo ambiente, mas não de forma que tenha meditado para saber o que é servir ao Rei e ao reino de Deus. Esse é o terreno pedroso e representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma. São pessoas que não têm substância, não têm alicerce, não têm profundidade. Tanto a sua resposta quanto o seu abandono à fé são rápidos. Assim como elas declaram sim rapidamente, elas declaram não
da mesma. A emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas só ela não basta. Ela precisa proceder de um profundo entendimento da verdade e de uma sólida experiência cristã. Há uma necessidade de um novo nascimento, de uma vida nova, de um novo comportamento. Há uma necessidade de profundidade no Evangelho. Esse ouvinte, ele não tem raiz em si mesmo, sua fé é temporária. A sua resposta ao Evangelho foi tão somente por empolgação, tão somente por impulso. Quantas e quantas pessoas caminham por esta trilha. Hoje vemos tantas e tantas pessoas pregando saúde, prosperidade, sucesso. E isso atrai ouvintes, atrai admiradores, mas atrai admiradores não ao Jesus do Evangelho, não ao Jesus que declarou: tome sua cruz e siga-me. Isso atrai aqueles que estão procurando pregadores segundo aquilo que eles querem ouvir, e não ao que Jesus ministrou. Tantos e tantos têm se levantado ministrando tal evangelho, tal falso evangelho, melhor dizendo. Isso atrai multidões, isso atrai admiradores, isso atrai likes. Mas não é disso que o Senhor está à procura. Não é disso que o Senhor está buscando em um povo para si. Ele está procurando aqueles que tiram a velha roupagem e se vestem de um novo homem, de uma nova mulher, de pessoas que compreendem o sacrifício, que compreendem o chamado do Evangelho de Cristo. Esses ouvintes não abraçam o Evangelho, mas outro Evangelho, como declara o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Eles são levados por ventos de doutrina. Eles não creem em Cristo, mas em outro Cristo. Mas quando chegam as adversidades, quando chegam as tribulações, quando chegam o tempo difícil, estas pessoas que não têm substância, não têm aprofundamento, não teve um novo nascimento, logo elas perecem, logo elas dizem não. Mas em terceiro lugar, o Senhor Jesus, ele vai mencionar um novo grupo. Ele fala sobre aqueles que estão ocupados para a palavra de Deus. Aqueles que dão mais atenção às coisas deste mundo, ao invés de ouvir a palavra do Evangelho, ao invés de seguir a mensagem do Evangelho. Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente, e esses espinhos representam ervas daninhas, espinhosas. E não havia arado que conseguisse arrancar as suas raízes.
Essa semente disputou o espaço com outras plantas. Ela não recebeu primazia, ao contrário, os espinhos concorreram com ela e a sufocaram. Estes representam aqueles que ouvem o evangelho, ouvem a mensagem, tomam uma certa decisão positiva para a palavra. Mas com o passar do tempo, ela se conforma com os padrões desse mundo. Ela se ilude com aquilo que é oferecido pelo príncipe deste mundo. Ela se ilude com aquilo que é temporário, com aquilo que é passageiro. São estas pessoas que o Senhor Jesus está a mencionar. São estas pessoas que o Senhor menciona. Esses ouvintes chegam a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevalecem. O mundo fala mais alto do que a palavra do Senhor na vida delas. As glórias do mundo se tornam mais fascinantes do que as promessas da graça. Tais pessoas esquecem aquilo que o Senhor tem prometido na eternidade e se conformam com aquilo que é passageiro, com aquilo que é temporário, com aquilo que o ladrão rouba, com que a ferrugem corrói. As pessoas se entregam inteiramente. E há alguns que se dividem tentando agradar a Deus e tentando agradar ao homem, dividindo a sua fidelidade. Ela quer servir a dois senhores, ela quer agradar a Deus, quer agradar o mundo, quer agradar a seus amigos. O Senhor não está mais em primeiro lugar em sua vida, em sua busca diária. Ela busca satisfazer os seus desejos, ela busca realizar tão somente os seus sonhos e os seus projetos. E muitas vezes deixa tão somente o restante para Deus. E se é que sobra algum restante. Esse ouvinte dá mais valor à terra e ao céu. Dá mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. Mas, em último lugar, o Senhor menciona aqueles que recebem com fidelidade a palavra. Aqueles que são comparados a uma boa terra, a uma terra frutífera. No verso 8 e 9, ele declara que este último é aquela terra boa, dá fruto e vinga e cresce e produz a 30, a 60 e a 100. É essa terra que o Senhor espera do seu povo, é esse o comportamento, é essa atitude que o Senhor espera de mim e de você. Precisamos ser aqueles que ouvem e recebem a palavra. Marcos diz que essa pessoa ouve e recebe a palavra de Deus. Lucas, ele diz que ela ouve com bom e reto coração e retém a palavra.
ele guarda a palavra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto e disposto, com firme propósito de obedecer. Ela não quer ser tão somente um ouvinte, mas também um praticante da palavra, como declara Tiago em sua carta. Estas pessoas que são um solo bom para o Senhor são aquelas que sabem que não é algo teórico, não é uma fé na fé, mas é uma fé operosa. Elas colocam em prática a mensagem e por isso elas dão fruto. Elas não apenas nascem, crescem, enraizam, mas elas dão fruto. Não diz que acolhe com alegria, mas ela acolhe e frutifica para o Senhor. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado, depositam sua confiança em Cristo, nascem de novo e vivem em santificação e em honra. Elas têm um verdadeiro compromisso com a palavra, elas têm um verdadeiro compromisso com a igreja do Senhor, elas têm um verdadeiro compromisso pela unidade, elas têm um verdadeiro compromisso no avanço do evangelho, na propagação do evangelho do reino. Elas têm o desejo que o nome do Senhor seja glorificado entre as nações. Wisby, certo estudioso e comentarista bíblico, diz que cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne por meio do falso sentimento religioso impedem a semente de crescer. No coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Esses são os 3 grandes inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. Mas aqueles que são um bom solo, eles não apenas nascem e crescem, mas o fruto vinga e cresce. Lucas diz que ele frutifica com perseverança. Eles perseveram em meio às adversidades, eles perseveram no dia mau, eles perseveram em meio à perseguição. Quando lemos o livro de Atos, nós podemos perceber o quanto aqueles irmãos estavam enraizados na palavra. Pois quando a perseguição veio, eles anunciaram as boas novas. Eles deram mais e mais frutos. E dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A marca dessa pessoa não é apenas o fruto por algum tempo, mas a perseverança na frutificação. Há uma constância na vida cristã. Ela não se desvia por causa das perseguições do mundo e nem fica fascinada pelos prazeres do mundo e deleites da vida.
Ela sabe, ela tem em mente, ela sabe isso, ela tem esta convicção que o seu tesouro, a sua riqueza, a sua prosperidade, ela não é desta terra, ela vem do alto, ela vem de onde o ladrão e a ferrugem não podem roubar nem corroer. Ela persevera, pois a sua riqueza está no céu e não na terra. O seu prazer está em Deus e não nos deleites da vida. Estas pessoas, nós temos que ter em mente também que essas pessoas, embora sejam seguindo a sequência, embora todos sejam frutíferos, nem todos são frutíferos da mesma proporção. Nem todos são igualmente, nem todos são iguais, nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para o mundo. A carne se armam para impedir a conversão dos pecadores. Não devemos cair no erro de achar que viver em Cristo é viver em uma colônia de férias. Mas existem aqueles que estão tentando matar, estão tentando roubar, estão tentando destruir o povo de Deus. Devemos lembrar também que a semente ministrada, a semente semeada pelo plantador, pelo semeador, era a palavra de Deus. Não era uma mensagem de autoajuda, não era uma mensagem de um falso evangelho, mas era a mensagem do reino, era a mensagem que Cristo deixou. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude não apenas a nascer e crescer, mas frutificar e perseverar na palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude. Obrigada, Sorriso. Amém, amém. Então vamos estar orando, finalizando o nosso culto ao Senhor, né? E gravando a palavra dele no nosso coração, amém? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos teus conselhos através da vida do nosso irmão. Obrigado, Deus, porque somente tendo a tua palavra no nosso coração, que podemos seguir os teus princípios, podemos nos manter no teu caminho, Pai. O salmista mesmo fala que ele guardou a palavra no coração dele para que ele não pecasse contra ti. Senhor, ajuda-nos a guardar a sua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos religiosos, mas sermos praticantes, não somente ouvintes, ó Deus. Nos capacita, Pai, a praticar a tua palavra. Nos ajuda a amar a tua palavra, a desejar, a ansiar a tua palavra, Pai. Como o Senhor nos instrui, Pai, que devemos meditar dia e noite na tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender